Quem destruiu o templo de Jerusalém? Eu creio que todo cristão ou aquele que almeja conhecer a história já se fez essa pergunta, né? Quem destruiu o templo de Jerusalém? Mas para falar sobre quem destruiu o templo, precisamos primeiro falar quem construiu o primeiro templo. O rei Salomão, ele conseguiu construir o primeiro templo dedicado a Deus, o templo de Jerusalém. E o templo era belíssimo, bonito, era perceptível a glória do Senhor no templo. No momento em que Salomão termina a construção do templo, Salomão vai orar e pede para que Deus, com a sua glória, se assente ali no templo, ou melhor, que Deus ocupe o lugar, porque a casa foi construída para Deus e Deus manifesta sua glória de uma forma tão tremenda que ninguém conseguia ficar de pé com o tamanho da glória de Deus. Depois da invasão babilônica, o templo de Jerusalém ele é destruído e o povo de Israel é levado a cativo. Depois do cativeiro, o povo volta, reconstrói o templo, só que aquele templo que é reconstruído pelo povo Israel que voltou, aquele templo que é construído pelo povo judeu que voltou do cativeiro, não tinha a glória do primeiro templo. E os mais velhos choravam de decepção, os mais velhos choravam de tristeza, porque eles viram o templo de Salomão e eles ficaram chateados, eles ficaram tristes quando eles viram que aquele templo reconstruído não era como o primeiro templo de Salomão. Quem foi que destruiu o templo de Jerusalém? Quem foi que destruiu o templo já no tempo depois de Cristo? Vespasiano, o imperador, ele vai eleger o seu filho Tito como general. Então Tito ele sitia Jerusalém, ele entra em Jerusalém, ele chega a destruir o templo, ele agia de uma forma tão cruel que, segundo a história, ele não perdoava nem mulheres, ao ponto de cortar a mão de homens que se rebelavam contra o governo. Então quem destruiu o templo de Jerusalém foi o general Tito, a mando do imperador Vespasiano.